Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto que tem o objetivo de levar informações de uma forma prática com pessoas que já fizeram acontecer. Como eu sempre digo, que já amassaram barro. Aqueles que têm algo que vai agregar na sua vida. E como eu sempre digo também, ao final você vai ver o seguinte: eu sei mais do que foi falado, ou vai aprender conosco. Você não fica do mesmo jeito, eu posso garantir. E hoje estamos aqui com Shirley Almeida. Shirley que agora está virando internacional, está chegando de uma viagem aí de 5 meses. Turismo, trabalho, tudo junto, não é isso, Shirley? É isso E mesmo. tem muito para compartilhar conosco sobre essa experiência. Pessoas que querem morar fora, estão querendo viajar e, assim, querendo ir embora do Brasil, vai poder aprender um pouco como é que é a vida lá fora. E também é professora de oratória, com dezenas de centenas de milhares, não sei quantos aí, alunos que já passaram por você, Shirley. Depois falar um pouco sobre a minha experiência com a oratória, tá? E hoje eu só estou aqui graças a uma professora de oratória que me destravou, digamos assim, sabe? Virou a chave. Sim. Pega o código aí, né? É, isso aí. Shirley, seja bem-vinda. Eu quero agradecer aqui a sua disponibilidade e compartilhar conosco um pouco da sua experiência. E quem é Shirley aí na fila do pão, hein? Nossa. Primeiro eu quero agradecer a você pelo convite. Você é uma pessoa muito querida. É uma pessoa que eu admiro muito. Principalmente porque você tem um dos aspectos que eu sou fã, que é empreender. Você é um excelente empreendedor. E por isso eu já lhe admiro bastante. A Shirley Almeida é uma guerreira, viu? Eu tenho escutado em algumas palestras, em alguns workshops que eu tenho ido, as pessoas dizerem assim: você tem o que eu não tenho, que é coragem. E isso eu tenho mesmo e tenho de sobra. Então, eu enfrentei agora, parei 5 meses da minha vida, praticamente, aqui no Brasil, e fui para os Estados Unidos exatamente para conhecer, porque nós vamos para passear, mas dessa vez eu fui com o intuito de conhecer o que era ou o que é o mercado internacional. E foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muito e a minha ideia era aprender para tentar desenvolver com pessoas que estão aqui no Brasil. Às vezes as pessoas dizem: eu não tenho a oportunidade. E eu também não tinha. Mas eu busquei essa oportunidade. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu ouvi uma frase que, se você que está aí nos assistindo for pensando em empreender, vai ouvir também. Aqui você não é ninguém. No Brasil você construiu seu império, mas aqui você não é ninguém. Então, quando você fala ter coragem, e coragem é uma coisa que você faz algo que alguém não fez, muitas vezes, né? Você pode me metamodelar alguém, mas quando é que é desafiador? Quando alguém diz assim: você tá ficando doido, você é louco, é porque realmente é desafiador aquilo que você quer fazer. Se alguém disser: não, é normal, tranquilo, então não precisa de tanta coragem. E, Shirley, eu até escrevi recentemente, eu tenho uma coluna no portal Correio, que diz o seguinte: a montanha mais alta é a que você viu, tá? Ou seja, muitos que não tiveram ou não quiseram sair do Brasil, não tiveram a oportunidade, acham que aqui é o mundo. E não tem nada de errado, tá? Quando você sai, que conhece pessoas com a cultura diferente, culinária diferente, hábitos diferentes, você volta com uma outra visão. Qual era a visão que você tinha e qual a visão que você voltou? Você esperava o quê? Ser acolhida? Você esperava ouvir o que você ouviu? E o que mudou na Shirley? Esses 5 meses, você deve ter largado aqui muitas coisas, amigos, família, para se dedicar a um projeto, a um sonho. E você vai com uma expectativa. E como é que você voltou? Outra pessoa. Porque sair para passear e descansar é uma coisa. Fazer o que eu fiz é outra. Estudar, observar,
fazer um networking. Quando a gente fala de coragem, tem a coragem, mas tem uma experiência por trás. Não dá para você fazer sozinho, não. Eu vou sem a experiência. O que eu fiz em 20 anos no Brasil, eu fiz em 5 meses nos Estados Unidos. Mas quem me preparou para isso? A minha vida de 20 anos estudando a oratória. Por que eu falo tanto da oratória? Porque foi ela que me preparou para que eu pudesse estar lá e não ouvir ou não dar atenção àquela frase que me disseram: aqui você não é ninguém. E aí, quando eu penso que você quer mostrar que você é bom, você não precisa falar que você é bom. Eu demonstrei isso em ação. Primeira reunião que eu fui, a pessoa olhou para mim e disse essa frase. Eu fiquei calada e com mais ou menos uns 15 dias de América, ela me ligou, chorando, me perguntando o que deveria fazer porque os clientes não estavam consumindo dela. E eu mostrei vários erros que ela estava cometendo. Então, as pessoas começaram a entender que, de pouquinho em pouquinho, eu fui chegando nos eventos de networking, fui falando quem eu era, porque nós estávamos conversando aqui anteriormente sobre essa questão do networking, eventos que acontecem em todo o Brasil, inclusive lá. E eu digo que poucos eventos chegam ao seu objetivo final. Porque as próprias pessoas não sabem o que é fazer um networking. Então, parece ser um evento social e eu não estava ali para aquilo. Então, eu fui tentando entrar nesses eventos, consegui. Tive a experiência para lhe contar de dos que eu fui. E quando eu cheguei, eu fui a última pessoa a chegar. Passei por todos os grupos de pessoas e quando eu chegava lá, as pessoas estavam falando sobre amamentação, sobre o carro que tinha comprado. E eu chegava com o meu pitch, dizendo assim: gente, desculpa, eita, já atrapalhei, mas era intencional. Agora que eu já atrapalhei, então eu vou falar para vocês. Eu sou Shirley Almeida, isso, aquilo. Falava rapidinho aquele meu pitch, ouvia um pouco, pedia licença e saía. Então, eu fiz em todos os eventos com que as pessoas me conhecessem. Quem me preparou para isso? A minha história de 20 anos na oratória. Então, eu não podia entender isso, porque eu fiquei pensando, eu estou aqui, não posso dizer quem eu sou, eu vou apagar o meu histórico, o que eu ralei para construir em 20 anos? Não, isso aqui tem que me dar suporte para que eu faça o que eu vou fazer agora. E eu fui respeitada. E hoje estou sendo procurada pelos maiores investidores de algumas cidades dos Estados Unidos. Por quê? Eu não quis dizer que eu era boa. Eu apenas falei humildemente que eu formei 80 mil pessoas, que eu formei 2.500 turmas, que ninguém no Brasil conseguiu fazer o que eu fiz com esse número de pessoas, porque você sabe que a oratória tem que ser feito com um número pequeno de pessoas. Então, não dá para ser tão humilde para falar isso, mas com o tom de voz que a oratória me ensinou, eu dizia, não, eu tenho isso. E as pessoas ficavam olhando, isso tudo. Eu falei, isso. Não era isso? Não era assim que as pessoas queriam me ver? Não era assim que as pessoas queriam que eu chegasse lá? Shirley, deixa eu fazer 2 perguntas que eu não posso. Uma é sobre networking. A gente já entra nesse tema aí que é muito importante. Mas que você fala assim, o que me fez reagir diante de dizerem que aquilo que lá, ou aqui, quando você estava lá, não era nada, foi a minha preparação na oratória. Você está se referindo à forma de chegar, de falar, a forma de saber ouvir, porque oratório eu acho também é ouvir, não é isso? Sim. Saber ouvir e saber lidar com a situação, ou suas crenças, seu diálogo interno, ou tudo junto? É tudo junto. Tá, e misturado. É tudo junto, É tudo junto. Porque foi o conhecimento que fez eu fazer as coisas da forma que eu fiz. O conhecimento, porque assim, uma das coisas, e aí daqui a pouco, eu que sou o avatar transformado em oratória, tá? Não em saber falar, mas em ter coragem de falar, é diferente, tá? Certo. Saber falar é uma coisa, ter coragem é outra, já explico isso, tá? Certo. Mas assim, se você, por exemplo, é uma pessoa que está num ambiente e tem que se apresentar, e tem uns professores, tem uns desgraçados que fazem questão de mandar você se apresentar. Certo. Aí vem aquela filazinha. Certo. E quando vai chegando perto de você, vai dando aquele frio na barriga. Parece que vai comendo papel e barbante, vai embrulhando tudo. E você planeja falar uma coisa
e acaba falando outra totalmente diferente. É assim, não é? Que acontece? É para quem não tem experiência. Para quem não tem a mãe, para quem tem experiência. Né? É. Então, quando você tem o domínio, a habilidade da oratória, se eu falar errado, pode me corrigir, que eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Tá bom. Pode ficar à vontade, até serve de exemplo para quem estiver aí. Pode corrigir tudo aí. Cada vez que eu engolir Não um S... vou falar os erros que ele já cometeu. Cada vez que eu falar um S, pode corrigir, porque serve de aprendizado. Eu tô muito tranquilo com isso aí, tá? Ou no final você faz uma... Vou fazer uma listinha aqui. Eu receberei com o maior prazer, tá? Olha só, que aqui é aprendizado. Então a gente aprende com os erros e com os acertos, tá? Então, assim, a oratória, ela dá também a você este poder de você até melhorar o seu diálogo interno? Sim, com certeza. Porque você aprende. Com quem eu aprendi a oratória? Há 20 anos, praticamente não tínhamos profissionais da oratória. Nós tínhamos um autor de livros que constituiu 200 livros de oratória. Uma cópia, praticamente. Então, eu construí a minha metodologia em cima do que eu via das pessoas, das dificuldades e da minha própria dificuldade. Então, as pessoas têm muito medo de falar em público. Isso foi o que me empoderou. Diz que é terceiro maior medo, né? As pessoas falam, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro. É Mas algo tá que nos destrói top você. five, né? É algo que destrói você, que impede você de crescer. E olha só, eu digo que hoje eu sou uma mulher altamente empoderada, porque ela vai lhe dando força. Entenda que aqui eu vou pouquíssimo a esses eventos de networking, mas lá eu queria fazer isso. E eu cheguei a um evento que eu era a única mulher. Isso não é fácil. As mulheres ainda não são respeitadas como deveriam. Mas, se você age como eu agi e como eu faço até hoje, as pessoas lhe respeitam e procuram você. Quantos homens empoderados, ricos, que faturam muito, milionários, estão me procurando hoje? Porque entenderam o meu potencial. Entenderam que o meu poder de comunicação faz ele fechar negócio. Entenderam que eu tenho condições de pegar você hoje e dizer assim, olha, Josué, eu estou lá nos Estados Unidos esperando uma pessoa para empreender, para aplicar, para investir nisso aqui. E eu chego para você e eu convenço você. Então, eu aprendi sobre o poder da persuasão, que isso é muito importante. Então, eu queria só mostrar. Eu mostrei para as pessoas que isso é possível. E eu estava falando para você, meu celular não para. Por quê? Porque as pessoas têm sede disso, de encontrar pessoas que querem investir, que querem fazer conexões, que querem fazer parcerias. E eu conheci as pessoas que eu deveria conhecer. E as pessoas hoje, elas me respeitam. Mas você tem que aprender a fazer isso. O que é networking? Então vamos lá. Network é conexão. Existe um propósito em você fazer isso. Você vai conectar pessoas para quê? Nós já vivemos num meio social. Nós já vamos a festas, a bares. Nós estamos o tempo inteiro conversando com as pessoas da nossa família. O propósito do networking é você fazer negócio. E eu vejo que as pessoas não entendem isso pelos eventos que eu frequento. Então, o primeiro ponto é que você tem que ter um pitch estruturado. O que é um pitch? É você falar de você ou do seu negócio, com os pontos mais importantes do que você tem, e em fração de segundos você mostrar para as pessoas o que você pode ofertar para ela. Claro que também é ouvir, porque aí, em primeiro lugar, entra o respeito. Mas você tem que chegar e, em poucas palavras, 15, 20, 30 segundos, dizer que você é bom e que as pessoas precisam de você. Que eu tenho algo que resolve uma dor sua. Das pessoas. Mas olha só, o que eu tenho visto em alguns grupos de networking não há essa troca justa. Tem alguns que vão para estes grupos ou com a intenção só de vender ou com um pensamento imediatista e não entende que isso é uma construção. Necessariamente eu não tenho que todo evento que eu vou ter que vender para alguém. Eu não tenho que só me aproximar de alguém com interesse. Claro, ninguém é hipócrita, nós temos nossos interesses. Mas uma das armas da persuasão, né, que veio no livro que eu li recentemente, é que você primeiro se torna interessante e muitos primeiro se tornam interesseiros. Você percebe isso também? Sim. Ou é uma percepção só minha? Não. Vamos abrir um parênteses e vou dar uma justificativa do que aconteceu hoje com a empresa que eu tenho
para eu continuar a tua resposta. Hoje, eu constituí a High Level Conference USA, que é o quê? Estamos levando pessoas do Brasil para fora. E eu vou, viu? Você vai. Com o propósito de conexão. Conexão com pessoas do mundo. Geralmente nas cidades, como você já teve, grupos de networking. E o que é que acontece? Surgem o grupo A, B, C e D. Ao longo do tempo. Quem são essas pessoas que frequentam o A, o B, o C e o D? As mesmas pessoas. Porque quantos eventos nós nos encontramos porque está acontecendo dentro de uma pessoa? Primeiro fator, diferenciado. Nós estamos levando pessoas do mundo para um único lugar, que são as nossas conferências, e em seguida elas ficam num grupo de negócio, completamente diferente, sem concorrer com ninguém em suas cidades. O que eu observei nos eventos? As pessoas não sabiam fazer uma palestra, falar do seu negócio, porque queriam se vender. Essa necessidade que você diz é muito grande das pessoas de querer chegar lá, falar e se vender. E o primeiro ponto que eu entendo e que eu sou especialista e que eu quis modificar junto com a minha sócia Dani Seixas foi: vamos avaliar todas as apresentações, porque eu não quero que as pessoas façam errado. Eu não quero que leiam textos, eu não quero que se vendam, porque quando você não se vende e você orienta, você instrui, você fala na dor das pessoas. Pois é. E aí você fala e instrui pessoas, obrigatoriamente elas olham para vocês assim: essa pessoa ela é boa, ela sabe o que ela está dizendo. Então, se ela sabe o que ela está dizendo, possivelmente ela tem para vender isso que ela está falando. E nós orientamos todos os nossos conferencistas. Tivemos 2 resultados. O primeiro, todos os conferencistas que estavam em Orlando, na nossa primeira conferência, se inscreveram para a segunda conferência que vai acontecer em Harvard, agora em novembro. Isso já foi a nossa primeira resposta. Gostaram, tiveram interesse em ficar lá e assistir todas as apresentações dos conferencistas. São brasileiros, nós estamos agora fazendo uma fusão com os americanos. Queremos americanos também, com um processo de tradução simultânea. E qual foi a nossa segunda resposta? Os convidados. Pessoas que nós convidamos, que ficaram das 8 da manhã às 19 horas, sem piscar o olho. Como é que é o evento? Quantos palestrantes? Quantos fazem o pitch? Vou lhe dizer, mas eu vou lhe responder aquela questão do networking ainda, tá? Então, o que acontece? O nosso bloco de eventos, ele traz essa proposta de networking, que é o quê? Você estar junto de pessoas que vão trazer os seus modelos de negócio e que vão expor. Porque é isso que você falou. Muitas vezes as pessoas estão lá, querem só falar, não querem ouvir. Mas não é assim que se faz negócio. Eu tenho que entender o que é que você tem, quais as empresas que você possui. Será que está de acordo com o que eu oferto? Qual é a sua dor? E aí gera o quê? Uma conversa para que as pessoas comecem a entender que um precisa do outro. Então, quanto menos você se vende, mais isso acontece. Como acontece agora as nossas conferências? A nossa ideia inicial foi fusão Brasil-Estados Unidos. Pela nossa responsabilidade no negócio, nós já estamos na Europa e várias pessoas de outros lugares estão buscando as nossas conferências. Por quê? A nossa intenção não é ganhar dinheiro com conferência. A nossa intenção é agregar pessoas. Eu já falei para a Dani, que é minha sócia, falei assim: não vamos agregar mais porque a gente não está tendo braço para isso. Por quê? Qual é a empresa que tem um sucesso tão grande em 3 meses? É muito difícil isso. Isso começou com um projeto, mas é uma empresa hoje, constituída. E uma empresa não cresce, não explode em 3 meses. É muito difícil. Tem que ter uma gestão muito bem preparada. Só que nós juntamos 40 anos de experiência, 20 da Dani com 20 da Shirley. E aí fizemos essa fusão e realmente está algo extraordinário. E aí nós estamos fazendo tudo que já existe, de forma diferente. Então, levamos pessoas para as conferências, eles falam sobre os seus negócios, temos um talk show para tirar dúvidas das pessoas e depois elas seguem com um grupo de networking. Que aí é onde você não está com pessoas da sua cidade, com os modelos de negócio parecidos com o seu. E o seu objetivo é levar a gente do todo o Brasil, mais focado na Paraíba? Como é que você está fazendo? Do Brasil inteiro e hoje de outros países. Quem está nos assistindo e ou nos ouvindo, que quer participar, quer ir, como é que deve fazer?
entrar em contato comigo pelas redes sociais ou Pode dizer redes pelo sociais, tá? shirleyalmeida.oratória. Vamos lá, shirleyalmeida.oratória. Ou High Level Conference USA, tá? Qualquer dúvida, pega a da Shirley Almeida. Lá tem várias postagens minhas com o Instagram da High Level USA. Eita, agora quase que não sai, né? E aí vai falar conosco. Qualquer pessoa pode Você participar. forma grupo, vai ter novembro agora, quando é a próxima turma, o próximo evento? Nós temos novembro, agora vai ser um evento itinerante. Nós temos dia 9 de novembro, agora estaremos lá. Eu falei assim, qualquer pessoa pode participar, mas é qualquer pessoa que já esteja consolidada no mercado. Tá. Por quê? Porque a ideia é a troca de informações, é a troca de experiência. Então, uma pessoa que não tem experiência ainda, a gente tem que avaliar se ela está nesse momento. Nós podemos até ajudar, mas talvez não seja o seu momento. A ideia é entrar em contato conosco, vamos estudar se é possível isso. Porque uma pessoa que não tem experiência, como ela vai contribuir? Ela pode até chegar lá no evento e falar, mas como ela vai contribuir no grupo de negócio? Entende? Então, eu quero salientar aqui para vocês que estão aí nos ouvindo, que nós não seremos concorrente de nenhum grupo de networking que acontece aí na sua cidade. Eu sei Tem que outra isso aqui é proposta, visto outro por vários objetivo, outro modelo de você negócio. pode ser o nosso parceiro. E se você, só um minuto, se você, por exemplo, o Josuel, ele tem um grupo, ele lidera um grupo. Se ele lidera um grupo, ele tem que ir embora. Ele tem que estar nos Estados Unidos, ele tem que estar conosco, aonde a High Level estiver. Porque você é uma pessoa diferenciada. É agregador. O que acontece? Eu, Shirley, pensei, eu preciso ir, porque esse Brasil tá pequeno para mim. Eu sou grande, eu sou forte, eu já trabalhei muito, eu já criei várias coisas interessantes para mim, já ajudei muitas pessoas. Tá bom, isso aqui tá pequeno. Eu tenho que ir embora. Porque eu também tinha outros objetivos. Fizeste turma em todos os estados brasileiros? Já? Todos não. Todos não, porque, entenda, eu sou uma só. Eu sei. Né? Eu sou uma só, eu não consigo. E a ideia da minha empresa é voltar várias vezes àqueles lugares. Não quisesse lugares. para o digital não, Shirley? Ou Tem uma proposta. oratória não se ensina digital? Tem uma proposta. O problema é, poucas pessoas querem. As pessoas querem a presença, querem fazer, embora eu vou ter que desconstruir isso da cabeça das pessoas. Porque dá muito bem pra gente fazer isso sem a minha presença em todos os lugares do Brasil, tá? Ou do mundo. Então, esses grupos de network que nós conhecemos, eles não têm, muitas vezes, uma liderança que tenha esta visão agregadora. Tem um filme que eu sempre recomendo, que é um filme documentário, que é O Começo da Vida. Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é tio, deveria assistir, porque eles mostram que as crianças são verdadeiras cientistas, tá? Elas têm, assim, todo um desenvolvimento mental, como é que elas fazem quando querem algo, como é que elas testam, como é que elas aprendem. Mas não é disso que quando eu recomendo o filme, que eu falo, a mensagem principal é que ele diz o seguinte: do que adianta você mandar seu filho estudar fora do Brasil? De que adianta mandar ele para conhecer países de primeiro mundo? E quando ele voltar, vai conviver em um ambiente que as pessoas não têm o mesmo conhecimento. Ou seja, a mensagem é, tem que desenvolver o todo. E quando a gente olha para o empresariado, parece que muitos não têm essa visão. De, olha, inclusive de network, né? Se tem vários grupos, e voltando para a minha avó, que ela dizia assim, meu filho, quanto mais cabra, mais cabrito, né? Desenvolve todo esse ecossistema. Exato. Aí se fecha numa bolha, não é só em network, é vários segmentos. Exato. Parece que para eu crescer, você não pode crescer também. Entendeu? Lá fora também é assim, ou lá fora você encontrou um outro cenário? Nos Estados Unidos é pior. Então não é só Não. Mas um privilégio por quê? nosso. Entenda. Eu tô falando do brasileiro que hoje está nos Estados Unidos. Tá? Eu vi isso acontecer na prática. Os grupos não interagem. O grupo X não pode ter vínculo com o grupo Y. E aí é onde eu vejo que nós temos o erro, que é o que acontece aqui. Quando eu chego aqui, eu digo assim, gente, vamos pegar a nossa confraria, que a nossa confraria ela já vem como um braço da High Level. Então aproveita aí e já fala o que é a confraria, quando é que é o lançamento, quem é que pode participar,
Manda aí o recado, qual é a importância da confraria, o que ela tem de diferente, tá? Vamos lá. Então, eu quero convidar a todos os grupos de networking, todos os grupos de pessoas que estão reunidas Isto com é algum inédito, viu? É pela propósito. primeira vez que eu vejo alguém criar um grupo de network e convidar os outros, viu? Parabéns, viu? Exato. Porque assim, eu penso exatamente assim. Exato. Entendeu? Muitas vezes eu faço, mas fulano é o concorrente. E daí, qual é o problema? Não, eu não sou concorrente, porque se eu sou uma pessoa que quero liderar pessoas, como é que eu vou bloquear e dizer àquela pessoa que ela não pode ir para um outro grupo? Ela deve frequentar outros grupos. A ideia do networking é isso. Qual é a imagem que a gente observa? Vai no Google, coloca lá, imagem networking. O que é que aparece? Uma teia. Então, a teia não é um mundinho fechado. A teia, ela é para que a gente vá se conectar com outras pessoas. Então, se cada grupo de networking entendesse que um precisa do outro para que a gente possa fazer fusão, conexão, crescimento, aí tudo seria diferente. Um grupo de networking não tem que achar que o outro ele é concorrente. Tem que existir a fusão. Então, eu não sou concorrente de nenhum grupo, nem do Brasil, nem fora do Brasil. Eu sou uma pessoa que estou levando pessoas, empresários, para fazer conexão fora, para conhecer o que é o mundo lá fora, para pegar a sua empresa e constituir uma lá fora, ver as possibilidades, ver o que acontece lá e como são os modelos de negócio lá, para você trazer como experiência para cá. O que eu digo sempre é que o brasileiro ele é muito criativo. O americano ele tem um perfil completamente diferente do nosso. A cultura é outra. O americano ele é simples. Ele quer trabalhar, ter sua casa, ter seu carro, ter sua vida bacana, sem muito glamour. Nós não. Você percebe isso na forma de se vestir, né? Já começa por aí. Chega lá, você vê porque essa brasileiras e brasileiros se destacam muito nos Estados Unidos. Chegam por isso. todo brilhando. alinhado. Eu acho isso bacana. Eu sou muito vaidosa. Eu vou dizer que eu não me destaquei lá. Me destaquei sim, perante os americanos. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que vamos falar de empreendedorismo. O brasileiro, ele é muito criativo. Tem muitas oportunidades para você ir lá fora. Muitas vezes você não tem o caminho, você não sabe como ir. Mas eu tô aqui para isso. Quer ser essa ponte, né? Para essa ponte. Então, você que lidera grupos de networking, tem que fazer o quê? Se juntar a Shirley Almeida, a Dani Seixas, a High Level Conference hoje. Porque você, principalmente, que lidera o grupo, você tem que olhar e dizer assim, peraí, eu tenho que ser o modelo para todas as minhas mulheres, para todos os meus homens, para todas as pessoas que estão fazendo parte do meu grupo. E aí eu vou fazer o quê? Dar a oportunidade de essas pessoas irem também. Conhecer o que acontece lá fora. Entende? Então, não tem isso. Se você pertence a um grupo e esse grupo não quer interagir com o outro, isso não é um grupo para você estar. Porque se você observar a própria imagem do que é o networking quando você bota lá na internet, ele é uma teia. E por que você está nesse mundo fechado? Então você não faz parte de um grupo de networking. O nome é outro, né? Ou seja, é uma seita, é? Entende? É isso. É uma seita, só entra quem faz parte do... Como é que chama? Da igrejinha. Né, não pode. Agora, Então, eu não falei, né? O que é a confraria? Sim, mas você perdeu a chance de falar. Não perdi não. Eu vou falar agora porque eu não deixo ele falar. Vamos lá, qual é a confraria? As pessoas querem saber. A confraria, ela já é um braço... Não, deixa eu fazer uma pergunta lá pra você responder depois, tá? Tá certo. Recentemente tivemos aí uma polêmica quando o Pablo Marçal disse que mulheres inteligentes não votam em mulher. Aí deturbaram tudo, né? Como é que se diz? Você acompanhou isso ou não? Não vi não. Eu vou te explicar depois, né? Porque foi o seguinte, responda lá o que é a confraria que a gente volta para esse assunto, tá? Mas olha, então deixa eu falar. A confraria já é um braço da High Level. Hoje muitas empresas estão nos procurando. Para participar, paga alguma coisa? Não paga? Paga sim. Tem valores, certo. Tá? Tem patrocínios, tem espaços business para você falar, tem tudo. Então, ela é o quê? Ela é mais um evento de networking, porém diferenciado. O nosso objetivo é conexão. Então, os nossos próprios conferencistas que estiveram lá em Orlando já estão sendo convidados para participarem, mesmo que seja online, para interagir com os brasileiros que estão aqui, os empresários que estarão na confraria. Então, nós teremos pessoas daqui relevantes, teremos esses dois conferencistas que nessa oportunidade teremos a Dani Seixas e o Roberto Spingel,
que estarão no dia 14, no Jones Grill, aqui em João Pessoa, fazendo essa conexão. Então, se a nossa ideia é conexão, nós estaremos pegando essas pessoas que estarão aqui no Brasil para fazer conexão fora também, em todos os lugares e oportunidades que nós estaremos dando. Então, é um evento igual, porém diferente. Por quê? Porque é a mesma ideia de networking, mas de uma forma que essa nossa conexão, ela é completamente diferente. Entende? Porque não é dentro do seu espaço, é fora do nosso espaço, entende? Bom, você falou que é uma mulher empoderada, né? E a fala que ele falou foi o seguinte, mulheres inteligentes não votam em mulher. Senão São Paulo elegeria a Tabata no primeiro turno, porque tem mais mulheres do que homens, tá? Deixa essa questão da política fora, que não é o caso aqui. Certo. Mas assim, e você falou há poucos instantes também sobre que a mulher, que você era a única mulher que estava presente e que a mulher não é hoje, não tem o seu espaço, não dá ou não conquistou, ou ela não se posiciona para ocupar um espaço que é dela. Como é que você vê e se lá fora também tem essas diferenças? A gente sabe que tem uma dívida histórica, tá certo? Com vários setores, não é só com a mulher, mas não vamos entrar nesse detalhe. Vamos ficar especificamente sobre o papel da mulher aqui e o papel da mulher americana e das brasileiras que estão lá morando. Como é que há uma diferença ou é a mesma coisa? Primeiro ponto, em relação à política. Mulher inteligente não vota no sexo. Mulher inteligente vota numa pessoa competente. Foi o que ele falou. A mulher, ela raciocina, ela tem cérebro. A mulher hoje, ela enxerga a inteligência que ela tem. Tem algumas polêmicas ultimamente sobre isso. Essa foi a resposta que ele deu, exatamente assim, quando pegaram a fala dele e assim, tentaram desconstruir, usar, dizendo que ele estava criticando as mulheres, sabe? Ele respondeu assim, porque as mulheres inteligentes sabem que ela não é a melhor pessoa para votar, tá? Na visão dele. O que nós temos que considerar hoje não é mais quem é homem ou quem é mulher nos negócios. Quem tem competência para fazer algo. Na minha visão, é isso. Eu concordo com você em gênero, grau e número. A mulher, ela é muito dinâmica? Sim. A mulher ainda tem, historicamente, o papel de ser a dona de casa, cuidar do seu marido, e o homem tem essa dependência ainda, historicamente falando, da mulher. Eu já falei aqui algumas vezes, vou repetir, né? Segundo a minha professora, ela explicou o seguinte, que o cérebro da mulher, anatomicamente, ele é menor do que o do homem. Também um cabeção desse não podia ter, tem uns 4 quilos aqui dentro, né? Não podia ser igual... Deus sabe o que faz, né? Mas as conexões entre o hemisfério direito e o esquerdo da mulher conecta melhor, vou chamar assim na minha linguagem, tá? Por isso que a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Historicamente, aliás, indo lá para as cavernas, né? O homem caçava, pescava, botava lá. E a mulher ia preparar o almoço, a mulher ia cuidar do filho, da casa. Então, com isso, ela desenvolveu mais conexões. Então, acaba tendo mais capacidade para muitas coisas do que o próprio homem. Sim, concordo. E eu sempre falo sobre essa história, né? O caminho, o que a mulher percorreu. Mas hoje nós temos que entender que estamos no mesmo patamar. Então, como eu estava dizendo anteriormente, ainda historicamente existe isso. A mulher, ela faz, porque historicamente ela é a mãe, ela é a filha, ela é a esposa, ela é a dona de casa. E hoje, além de tudo isso, ela ainda é a empresária, a empreendedora. Então, você não tem que pensar, eu vou fazer algo com o homem ou com a mulher. E, historicamente, eu vejo o homem, muitas vezes, dependente como marido, como filho, como dono de casa, né? Então, se existe essa limitação ainda, historicamente falando, a mulher ela está se superando. Então, vamos esquecer sexo. Você vai contratar alguém, esqueça sexo. Habilidades, capacidade, vontade de fazer, determinação, coragem e o restante é balela, é coisa que estão inventando para fazer essa separação, essa divisão do Brasil, que eu acho isso ridículo. Em qualquer área que tem essas
polarização, sabe? Exato. Eu não entro nessas bolas divididas, sabe? Eu não entro nisso aí, sabe? Eu tenho que pensar o seguinte: o que eu tenho habilidade e o que eu tenho dificuldade. E reconhecer. Então, se você e buscar. supre a minha dificuldade, você é a pessoa certa para trabalhar comigo. Vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre oratória, tá? E deixa eu contar pra você a minha história que eu nunca lhe contei. Não sei nem se eu quero se saber, né? ligasse uma câmera, eu corria. Falar em público, Deus me livre. E se eu contar para você que o que você vai me contar, eu também passei por isso. Porque Mentira. se você já Eu começou digo que é assim, mentira, eu digo que é então mentira. tá complicada na nossa conversa aqui. Porque o que possivelmente você vai contar, eu também passei. Porque o início da sua história é igual, é idêntico A de muitos outros também, né? Então, e aí eu fiz um curso chamado Empretec do Sebrae, que recomendo de graça. Não ganho, não sou patrocinadores aqui, porque você que é empreendedor, você que pensa em empreender, faça este curso que ele é maravilhoso. E eu, como já atuei no Sebrae, fui instrutora do Sebrae, indico também, reforço, façam o Empretec, porque foi um dos melhores cursos que eu fiz. E tem uma atividade que é você falar pra câmera. E pra mim, era mesmo que matar aquilo ali, sabe? Era melhor ir pra forca. Eu acho que eu tava indo, assim, pro crematório vivo. E quando eu cheguei, eu comecei a falar e travou. Travei aqui, assim, parece que deu aqui um edema de glóte aqui. Eu não consegui sair. E fui lá, respirei, voltei, concluí, não sei o quê. E tive a felicidade, me arrepio quando eu falo, não lembro o nome do professor, do facilitador que estava naquela hora. O feedback dele mudou a minha vida. Ele disse, parabéns. Eu disse, como parabéns? Eu fui um desastre. Não, você teve a coragem de voltar e concluir a sua fala. Você foi muito bom. Para ser melhor ainda, olha a importância do feedback, da crença, né? Para ser melhor ainda, faça um curso de oratória. E aí eu fui fazer um curso de oratória, acho que foi com Tânia, eu acho, né? Tânia Castelhana, é isso? Não faz lembro. tempo. Fiz o curso com ela, de uma semana no Sebrae também. E lá, ela disse uma frase que eu nunca esqueci, sabe? Nunca vou me esquecer. Virou a chave, pega o código aí, viu? Vamos lá. Que foi o seguinte, você não tem medo de falar em público. Isso eu tenho. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo de errar em público. Que é mesmo. Mas se você errar, parece ridículo por 5 minutos. Mas se você não começar, você vai ser ridículo para a vida toda. Não, você não. Pois desse dia, comecei a falar e assim, não aprendi a falar, mas tenho coragem de falar, tá? Como eu sempre digo, eu falo errado por 2 motivos. Primeiro que eu falo muito rápido e acabo engolindo os S, principalmente, concordância. E o outro, às vezes, de propósito mesmo. Minha filha, eu tava com minha filha, eu falei, Cícero, mata o poico. Não, Cícero, mata o poico. Ela disse, papai, eu não entendo. Você tem hora que fala como um filósofo, tem hora que fala como um caipira. Então, assim, e assim eu vou levando a vida. Aceito os feedbacks, tá certo? Aceito tranquilamente. E, às vezes, algumas coisas eu vou mudando e vou melhorando, procurando melhorar. Estou sempre aberto, tá? Mas vamos lá. Oratória. Assim, vocês que contar a sua história, né? Contei a minha. Qual foi a sua? A minha é igual. Eu tinha muito medo de falar em público. Fato. E isso foi o que me ajudou. Até quando você começou, você mudou quando? Eu sou fonoaudióloga e quando eu terminei o curso, eu descobri, sem ter tido aula nenhuma sobre isso, que eu era a profissional mais apta a ministrar esse treinamento. E eu, como uma pessoa empreendedora, eu olhei e vi a quantidade de pessoas na minha sala e na minha vida que passaram por mim dizendo assim, eu tenho medo de falar em público. E o índice ainda é muito alto. É muito alto. E qual é o problema disso? As pessoas às vezes assim, vá em frente, você tem que fazer. Não, é como você pega, por exemplo, você pilota um avião sem saber? Não. Você dirige sem saber? Não. Mas a mesma coisa é oratória. Shirley, você como empreendedora, você não conseguiu montar um método, uma metodologia que pudesse treinar outras pessoas para multiplicar esses treinamentos? Vamos lá. Que faltou Sinceramente, eu não sei como eu consegui fazer isso. Eu consegui porque eu tive incentivos dentro da própria sala de aula para que isso acontecesse. Talvez se eu tivesse tido algo, uma crítica muito grande, eu não tivesse continuado. Hoje eu entendo isso. Mas oratória é muito peculiar. É muito de pessoa para pessoa. Eu tive pessoas próximas a mim que eu tentei fazer isso e as pessoas não querem.
é muito de pessoa, sabe? Um dia isso vai existir porque um dia eu não vou estar mais aqui. Mas as pessoas não querem outra pessoa. Querem que eu esteja junto. Posso fazer uma crítica agora? Agora chegou minha vez agora? Pode. Essa crença, ela é sua, tá? E você poderia ter mudado isso, eu explicar como. Porque você fez o trabalho, aí serve para você que é empreendedor em outras áreas, você fez um trabalho em cima de Shirley Almeida. Se você cria uma empresa e cria um método para a empresa, você teria um time. Eu vou te explicar isso para quem está nos assistindo, que eu passo por isso hoje nas nossas clínicas. A Estima Life que está aqui e a Ela Infinito está chegando. A Estima Life, nós temos um time que é quem atende lá o cliente. Na Elo Infinito, que é a minha esposa, que faz a harmonização, querem doutora Gleice como a profissional. Então, você hoje se posicionou como a doutora Gleice. Então, eu quero fazer o curso com Shirley. Se você cria, sei lá, um instituto, se você cria uma empresa de cursos, de aula, não sei como é que dá, para a oratória, você talvez tivesse conseguido. Não estou dizendo, né? Eu tentaria nesse caminho. Quando você se posiciona, Shirley Almeida, a que sabe, que conhece, que entende, você é a própria empresa. Se você cria uma empresa e bota os profissionais, você poderia capacitar e eles multiplicarem e aí atender muito mais pessoa. Com a mesma qualidade? Talvez não. Mas você conseguiria. Porque o que eu tenho visto, Shirley, na educação? Ainda hoje eu escrevi para o jornal, acabei de terminar aqui, terminando a coluna aqui, falando, você conhece o mar? Se eu perguntar a você, você conhece, vai de vez em quando no mar. Você que mora no sertão, conhece o mar? Talvez tenha alguém que diz, conheço porque eu vi uma foto. Se eu perguntar para um marinheiro, para um oceanógrafo, cada um tem uma visão do mar. Assim é a gestão, tá certo? Cada um vai até certo ponto. Para quem é que você vende o seu conhecimento? Para quem está abaixo de você. Para quem está acima, você não vende. Então, assim, aqueles que estão abaixo, você quis, você pensou em fazer, vou me doar, dar o meu melhor, porque eu só aceito aqui entregar 10. Mas se você entrega 7 através de outras pessoas, você teria chegado muito mais longe. Esse é o meu pensamento como empreendedor, tá certo? Porque, e aí só para passar para você aí a bola, e eu sempre falo o seguinte, quantos parafusos você aperta por dia? Você é o melhor apertador de parafuso. Eu aperto 100 parafusos. Ninguém mais aperta 100 parafusos. Mas se você pegar 10 pessoas que cada um apertam a metade que você, 50 parafusos, quantos parafusos você aperta por dia agora? 500 parafusos. Então, a minha mente empreendedora, ela pensa sempre assim, sabe? Eu tenho um amigo que ele diz assim, quem ganha dinheiro nos negócios não é quem faz, é quem compra a hora para outros fazerem, sabe? É verdade. Faz sentido você? Faz sim. Essa questão de que você estava falando agora, a cultura é completamente diferente nos Estados Unidos. Pegando mais o gancho de lá, né? É uma diferença enorme. Das pessoas, das equipes que eu conheço, das empresas que eu treinei. Enfim, essa questão do salário é muito forte aqui no Brasil. As pessoas nos Estados Unidos não querem salário. As pessoas querem trabalhar por hora e têm uma dedicação e querem trabalhar cada vez mais e querem construir, querem... Nossa, isso você sabe. Mas quando você vivencia isso lá, é completamente diferente. Isso é onde tem uma diferença enorme entre Brasil e Estados Unidos. Foi muito bom aprender isso. Comunicação ainda. Nós tivemos o privilégio, você falou em 20 anos de experiência, tá certo? De usar o BIP. Quem tem 20 anos de experiência trabalhou com BIP. Quem tem 20 anos de experiência trabalhou com o fax, com o telefone analógico. E havia comunicação naquele tempo. E hoje uma comunicação. Outro dia eu vi uma história que em 1945, para você falar através de uma rede social com quem morava no Japão, era 90 dias. Você mandava uma carta, que era uma rede social, tá? E a carta passava 45 dias para ir, 45 dias para voltar. E hoje é tudo muito instantâneo. Hoje também, dentro da comunicação, criaram aí
várias... Não é palavras, como é que chama o nome que se dá? Me ajudem aí, esses memezinhos que tem pra falar. E aí, produção, como é que se dá? KKKK, eu tô rindo. Como é? São memes mesmo. São memes mesmo? Por exemplo, emoji. Mas criaram palavras novas para você colocar nas suas respostas. Sim. Tá? Sim. Então, por exemplo, em vez de eu escrever, tá tudo certo, bota só um joinha, tá? Então, assim, como é que você vê, Shirley, a comunicação, a oratória neste período? Como é que ela tem mudado e para onde vai? O que podemos esperar aí da oratória? Por exemplo, eu fico olhando, né, você que... estou escrevendo um livro e para mim, assim, eu falo abertamente, sem nenhum problema, eu ia contratar alguém para corrigir o livro. E hoje quem corrige é o chat. Entendeu? Tô salvo, Sheila, eu vou pro céu, viu, Sheila? Tá certo? Então, assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer, tá? O que vai acontecer? Vamos ter pessoas que vão usar esses meios que potencializar-se, ou vamos ter um emburrecimento da população? Qual é a sua expectativa como especialista? Não vai ter mais sensibilidade. É isso. Você não vai entender o que o outro quer dizer, porque o IA, por exemplo, ele vai escrever o que é científico, o que todo mundo fala, o que está pronto. Mas como você vai entender o meu sentimento? Escrever um livro deve ter um sentimento. E o IA, ele não tem como fazer isso. Ele dá o que está pronto. O que é comunicação, ele vai dizer. Mas o que é comunicação para mim? O que é comunicação na ciência é uma coisa. O sentimento que eu tenho pela comunicação para traduzir isso para você é outra. Então, o que vai deixar de existir é exatamente você entender qual é o sentimento das outras pessoas. Então, aí eu tenho uma estratégia que eu uso. Tudo que eu faço hoje eu uso IA. Tudo que é possível fazer. Mas eu tenho uma estratégia para fazer isso. Primeiro eu faço... reformular. O que eu sei, depois eu peço para corrigir. Por exemplo, eu montei um curso, que é a base do livro que estou escrevendo agora, está vendo de um curso que eu fiz, onde eu ensino venda, tá aí a Franca Venda, por acaso apareceu agora. Este projeto aqui é a menina dos meus olhos, tá certo? Que é o seguinte, assim como falar em público é uma coisa que tem uma deficiência muito grande no meio empresarial, estudante, enfim, na sociedade como um todo, vender ou vender-se é mais difícil ainda, e os dois até andam lado a lado. Surgiu até aqui uma ideia que é agora botar um módulo de oratória dentro do curso, tá? E aí eu falo com você porque não é minha praia, tá? Então, assim, eu quero ensinar qualquer pessoa a vender. Qualquer pessoa. E talvez hoje seja mais requisitado do que a própria oratória em si. O que eu faço? Eu trabalho as crenças. Quais são suas crenças? Eu começo mostrando um aparelho telefônico, 2 iguais. Se eu der um a cada pessoa, amanhã eles são diferentes. Porque você instalou seus programas, o outro instalou o outro. Então ele não é mais o mesmo aparelho no dia seguinte. Depois eu falo sobre o modelo mental, que estas crenças, elas criam o seu modelo mental. Você tem um modelo mental de chegar lá e dizer, ó, aconteça o que acontecer, eu mantenho com a minha inteligência emocional intacta e vou avançar. Se eu não tenho essa inteligência emocional a partir do meu modelo mental, eu vou sucumbir. Que muitos fazem isso. Ai, meu Deus, não me aceitaram, eu vim pra cá. É porque... assim não é que muitos fazem. É. Então, crenças, modelo mental, inteligência emocional, resiliência, tá certo? Eu tenho que ser resiliente, então eu trabalho a resiliência, e depois hábitos. Para eu manter essa estrutura aqui funcionando e evoluindo, eu tenho que ter hábitos de todo dia estar buscando novos conhecimentos, fazendo uma autoavaliação, uma autocrítica. Então, o livro ele tem essa sequência, tá? Quando eu fui montar esse curso, Shirley, e eu tenho especialização em cada área dessa, para montar esse curso, eu ia pegar as apostilas dos cursos que eu fiz, eu ia pegar os livros que eu li,
Levaria o quê? Uns 6 meses. Então, como é que eu montei o curso? Vou dar uma aula sobre crenças, onde quero abordar isso, isso, isso e isso. Me ajude mostrando pontos que eu posso acrescentar e me ajude como eu posso estruturar. Montei com base, Daniel, que eu li o livro. Eu fiz curso de inteligência emocional. Eu dei aula de inteligência emocional. Eu mudei através da inteligência emocional. Eu entendi o que é sentimento. Por que você explode? Todo ser humano tem uma monga dentro dele. Para quem não sabe o que é monga, aquela cabana que colocam nas festas, né? Aí tem uma mulher bonita que se transforma num gorila, não é isso? Então todos nós temos uma monga. Como amarrar a sua monga? Eu fiz muito isso. Eu consegui amarrar a minha monga, tá? Então, a partir deste conhecimento, eu montei um curso com vários módulos que eu levaria 6 meses em 1 hora. Agora, se o João, o José, que não tem esse conhecimento, o menino da cara cheia de espinha, for montar um curso, não vai conseguir. Não vai conseguir. E você, como você falou, que eu acho que você faz, o IA, ele entrega e você transforma. Isso. Mais isso. fácil. Então, isso é preciso, assim, é você não tornar a sociedade da utilização, mas também, que aí é o grande desafio, eu acho, sabe? Como fazer para não emburrecer as pessoas. Porque quem ficar buscando só ali é igual impressora. Se eu mandar coisa boa, ela imprime coisa boa. Se eu mandar coisa ruim, ela vai imprimir coisa ruim. Você falou aí, colocou oratória versus vendas. Você falou, talvez seja até mais importante. Você vai ensinar, ele vai aprender e ele pode não fazer nada. Se não souber Porque o oratória, poder de persuasão não faz a entrega. Se ele não tem, ele não faz a entrega. Portanto, eu acho que tem uma sinergia muito grande. Exato. Shirley, nós já estamos aqui há uns 40 minutos. O que você não pode sair daqui hoje sem falar? Essa oportunidade de falar, não sei se você sabe, mas você está falando para o mundo. Eu tenho alguns ouvintes fora do Brasil. Inclusive, tá certo? Você vai ficar para a eternidade com esse podcast aqui hoje. Quem sabe daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, alguém vai estar nos assistindo, fazendo uma pesquisa no passado, mas naquele dia essas pessoas falaram sobre tal assunto. Então, o que você tem para dizer para a humanidade e para as gerações futuras? O que eu tenho a dizer é que tudo que eu conquistei, eu estou motivada a fazer com que eu transforme ainda mais vidas de pessoas. Sempre que eu encontro os meus alunos de 20 anos, eles dizem assim, você mudou a minha vida. Muda. Mas eu mudei a vida das pessoas e hoje eu entendo que, ainda, de forma limitada. Porque hoje eu tive que sair de onde eu estava para tentar olhar para o mundo de uma forma diferente. Então, toda a limitação que eu ainda tinha para ensinar a alguém e transformar a vida de pessoas, hoje eu quero fazer de forma diferente. Então, o que eu fiz hoje, eu quero fazer com que pessoas possam e tenham a oportunidade de fazer também. Se você hoje olha para mim e diz assim, ela fez, ela foi. Mas por que não? Ela teve uma oportunidade. Não, eu busquei a oportunidade. E é isso que eu quero dar para você. Então, como ele falou, pessoas do mundo inteiro estão nos ouvindo agora. E você, de onde você está, você vai poder fazer conexão com outras pessoas. E pessoas relevantes, que isso é o mais importante. É o que nós estamos buscando agora. Se você ainda não acha que é uma pessoa relevante, você vai buscar hoje a High Level Conference para se qualificar e ser projetado para o mundo. Porque um dia eu tive 3 sonhos. O primeiro, casar, eu casei. Ter 3 filhos, eu tive meus 3 filhos. E a outra, ser uma pessoa reconhecida por muitas pessoas, eu vou dizer assim. E hoje, eu estou sendo reconhecida não só nacionalmente, como internacionalmente. Então, se eu posso, você pode. Então, meu recado de hoje é esse. Se eu posso, você pode. Shirley, é bem interessante, a gente não combinou isso, mas a mensagem central do meu livro é essa aí. Tá certo? Como é que eu, Josué, consegui sair lá do interior de Caiçara,
e construir o que eu construí. Então eu quero mandar uma mensagem para o meu leitor que ele também pode. E vou dar os princípios que ele tem que fazer, que ele precisa seguir. Porque o que muitos querem é o sucesso, mas não querem pagar o preço para ter o sucesso, que tudo tem dor. Não existe sucesso sem dor. Não existe. Não existe. Não existe uma empresa que não tenha passado por perrengue. Nem que você seja herdeiro. Se você não fizer agora o próximo estágio, você vai começar a quebrar. Então, assim, fico muito feliz ouvindo isso de você, mas eu queria fazer um comentário aqui, tá certo? Para quem conhece Shirley e convive com ela, eu já conheço há um certo tempo, ela sempre foi essa mulher empoderada. Não é porque eu vou todos os Estados Unidos, não, sabe? Tá? Mas o que é engraçado e interessante, e vale a pena você refletir sobre isso, é que Shirley era isso aqui, ó. E isso aqui, ela tinha essa percepção e, eu vou dizer assim, defendia a posição, como defendeu aqui agora. Ao ir para os Estados Unidos e ter essa experiência nova, ela viu que só isso aqui não era suficiente. Ela veio para cá e hoje ela volta para trás, isso é um ato de grandeza muito grande, Shirley, não é porque estou na sua frente, de vir dizer, ó, você também pode vir. O caminho que eu estou seguindo, eu estou trazendo você também. Tem que pagar? Claro, ninguém vai, tem que viver. Não é filantropia. Mas tem um propósito muito grande, porque cada vez que você vê uma nova montanha, você percebe que a montanha que você conhecia, existem montanhas maiores. Existem montanhas maiores, né? Tem que falar certo, porque senão ela vai puxar minhas orelhas e muita coisa, né? O Pequeno Príncipe, no livro Pequeno Príncipe, ele tem vários planetas. Primeiro, o Pequeno Príncipe, eu me arrepio quando eu falo dele, porque assim, é o livro mais importante que eu li até hoje. Quando eu li pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, já li umas 5 vezes esse livro. Cada vez que eu leio o livro, eu aprendo coisas novas. Porque ele não é um livro para criança. Ele é o livro, talvez, o mais filosófico que existe. Porque quem lê o livro é a história de um aviador que cai no deserto e ele começa a fazer uma viagem para dentro de si. Tá certo? Quem está lendo o livro não entende que viagem é essa. O deserto que ele cai é uma espécie de uma depressão. E ele começa a se perguntar, por que eu sou assim? E ele começa a lembrar quando ele fez o primeiro desenho que criticaram o desenho dele. E ele desenha, né? Aí desenhei aqui uma jiboia. O cara disse, não, a jiboia é um chapéu. Eu vou desenhar agora a jiboia aberta. O cara disse, não é um chapéu. Não, sabe uma coisa? Desenhar mais porra nenhuma agora e pronto. E ali mataram o desenhista. E quando ele tá lá no deserto, ele começa a lembrar de tudo isso. Então, assim, é muito interessante, é só um spoiler, leia o livro. Com a perspectiva, você não vai ter que ler 2 vezes para entender. Se já leu, quando lê agora vai compreender melhor, que é o seguinte, o Pequeno Príncipe é você, sou eu, somos todos nós. Nascemos o Pequeno Príncipe e aí o mundo vai nos ensinando com crenças que acaba matando. Ah, isso é feio, não pode falar isso, e não sei o que, coisa e tal. E tem um dos planetas que é o planeta do geólogo. E ele fala assim, eu conheço muito, que ele sai visitando planeta a planeta, que são momentos da vida dele, ou momentos da humanidade, tá? E o geólogo fala assim, eu conheço muitas montanhas. Aí ele fala assim, você já foi em alguma montanha? Não, eu peço para alguém ir. Gente, olha a riqueza. Quanta gente não tem falando de coisas que não fez. Não fez. Quantos gurus tem hoje aí na internet ensinando o que não sabe. Como montar um curso, querendo ganhar dinheiro para ensinar você a montar um curso que ele não fez, para que você ensine o seu cliente a montar um curso que nem ele fez. Uhum. Os famosos empreendedores de palco. Por isso que aqui só vem, Shirley, pessoas como você, que fez. Vamos falar do que é ir para outro país, amassar barro, passar perrengue, por quem fez, né? Quem leu em algum canto, tá? Então, assim, eu pretendo levar sempre essa mensagem. Esse é o meu objetivo, o meu propósito. Fico muito feliz quando eu encontro pessoas caminhando na praia, às vezes. Eu estava sendo do podcast ali agora, tá certo? E, assim,
e você consegue atingir pessoas. Você falou que pretende fazer um podcast, eu digo a você o seguinte, não pretenda não, faça. Faça com o que você puder, com um estúdio desse aqui no nosso Prisma, não é isso? Prisma o que aí? Faz seu merchan aí, como é que é? Prisma Mídia. Prisma Mídia, é onde eu gravo aqui. E é interessante que eu gosto de pessoas virtuosas, porque o Cássio aqui, tinha também o Juan, que era sócio dele, agora fez uma carreira solo, né? Eu vim aqui procurar eles para montar o meu estúdio. Comprei equipamentos, tá certo? Estava finalizando. E eles foram lá me ensinar a montar o estúdio. Totalmente na linha do que você pensa. De que um grupo network tem que associar-se a outros. Eles foram lá me ensinar e deram dica, é assim que deve fazer. Me trouxeram aqui, abriram as portas. Tu tem que ter isso e isso. Eu disse, não, vou ficar aqui, cara. Vou ficar aqui. Vou concluir o meu, vou. Mas para gravações, coisas mais rápidas. Mas o podcast, estou aqui, faço questão de contar essa história e já trouxe para ele aqui vários clientes. Tá certo? E não é trazer cliente, me pagam uma comissão para isso. Não vou fazer isso. Inclusive entendeu? eu, né? Assim, é isso que eu gosto de ver, de fazer. E parabéns pela iniciativa de criar a confraria. Parabéns pela iniciativa de você ter a coragem de desbravar outros países e que o seu projeto não fique somente na América, vá para a Europa, para a Ásia e para todos os cantos do Brasil, tá certo? Que serei um divulgador do seu projeto voluntário. Pode contar comigo. Pois é, eu agradeço. E pensando nisso, o que é que nós pensamos? Exemplo. Eu quero um livro. Vou constituir o meu livro. Ótimo. Tem um custo alto para isso. E por isso que muitas pessoas esbarram e não fazem. O que seria melhor? Você ter um livro, vai aqui no editora em João Pessoa, vai para uma livraria X, os livros ficam aqui? Ou você fazer com um grupo de pessoas que vão disseminar pelos seus próprios livros que estarão vendendo isso para o mundo, com um valor de 10% do valor que você faria tendo um livro sozinho. Então, essa ideia de compartilhamento hoje, de conexão, ela vai dar a oportunidade às pessoas de fazerem tudo o que elas sempre sonharam. De uma forma muito mais simples, porém muito mais grandiosa. Muito bem. Shirley, para a gente finalizar o grande finale, eu vou fazer 2 perguntas a você em uma, tá? Uma é, na sua trajetória, o que se você tivesse a oportunidade, você faria diferente? Tá certo? Olha, essa é a pergunta. E a outra, qual a mensagem que você deixa para esta juventude? Quando eu estou falando dessa geração que está chegando. É uma geração que nasceu conectada. Uma geração que tem muitas oportunidades de aprendizados. Alguns estão aproveitando, outros não. Essa geração que está vivendo aí uma ansiedade muito grande. Tive, na minha época, com 17 anos, 18 anos, eu estava no meio da rua, jogando bola, trocando tapa, apelidando todo mundo, me apelidando, não tinha bullying. Se batia, apanhava, chegava em casa, apanhava de novo, chegasse apanhado. E eu digo que é uma geração muito cascuda, que viveu todas essas emoções. A geração de hoje não vive essas emoções. O que você diz? Então, 2 perguntas em uma. Você escolhe a ordem. E aí nós finalizamos com essa mensagem final, este bate-papo, que com certeza vai agregar para a vida de muita gente. Josué, tudo que eu fiz em 43 anos, eu faria tudo novamente. Sem mudar um aspecto da minha vida. Porque tudo que eu fiz sempre foi muito pensado. Eu já fui muito ansiosa. E aí é onde entra na sua segunda pergunta. A ansiedade, ela mata o ser humano. Mas, às vezes, é importante que alguém entre na sua vida com alguma fala sem que você espere, para que derrube tudo isso em você e faça você repensar como você tem que caminhar a partir de agora. Isso veio através de uma professora na universidade. Às vezes, nós temos os próprios pais que os adolescentes, se bem soubessem, ouviam, porque eles já passaram pelo que passaram. E
as pessoas que não querem que você seja prejudicado são seus próprios pais. Nem pessoas da família, muitas vezes são pessoas assertivas em sua vida. Porque a própria família, às vezes, não quer que você cresça. Porque ela é igual a qualquer outra pessoa. Se eu não faço, se eu não tenho oportunidade, eu também não quero que o outro tenha. Então, para o adolescente de hoje, escute principalmente seus pais. Porque Seus pais são as únicas pessoas que ficam felizes quando você fica melhor que ele, né? Exato. E é o nosso desejo. Eu faço para ver o meu filho fazendo melhor do que eu posso fazer, do que eu fiz. É exatamente isso. Então, eu sou muito satisfeita, muito feliz. Eu digo que tem o dedo de Deus na minha vida. Ele me coloca como, sabe, uma princesinha na mão dele. Tudo que eu pedi, eu conquistei. E parece que eu penso, eu sonho e ele realiza. Então, eu sou uma pessoa muito realizada. Aprendi que a ansiedade não é algo bom. As coisas, elas vão acontecer. A gente não precisa antecipar. E isso faz parte da ansiedade. Esperem o momento chegar construindo para que essa ansiedade ela não apareça. E aí, quando você chegar lá, as coisas vão acontecer. Veja que uma coisa tão simples. Às vezes a gente programa uma viagem, 30 dias, 60 dias, um ano para a viagem, você fica ansioso, quer que passe rápido. Por que você quer que passe rápido 365 dias para chegar aquele momento? Mas quantos momentos bons você terá até chegar o dia daquela viagem? Então a gente tem que saber aproveitar todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Então meu recado é esse. É que eu faria tudo igual porque eu não me arrependo de nada. E todos os acontecimentos que tiveram na minha vida que eu não gostei ou que eu não estive satisfeita, eu tive como momentos de aprendizado. E eu tentei fazer de uma forma que eu não errasse mais. E para os adolescentes de hoje, inclusive os meus filhos, eu tento ensinar isso. Tudo que um dia eu errei, mostrar para eles de uma forma diferente, deixando mais simples e mais fácil, para que eles possam não errar. Então, para os adolescentes de hoje, escutem, em primeiro lugar, os seus pais, às vezes ultrapassados. Mas o melhor conselho que eles precisam dar, eles dão. O mais importante, eles dão. Aí você, adolescente inteligente, aprimora e moderniza. E aí você não erra, faz correto e ainda modernizado. Muito bom. Nós sabemos que ansiedade é excesso de futuro, né? Nostalgia, depressão é excesso de passado. Devemos lembrar do passado. A melhor metáfora que eu vi outro dia foi que imagina o passado como um barco que anda velejando e para em um porto. E ali você foi feliz naquele barco, naquele porto, com quem você conheceu. Depois o barco partiu. Então lembrar que, apesar daquele passado ter sido bom, mas já passou. Estou agora a conhecer um novo porto. Então, se você levar a sua vida desta forma, cada dia eu conheço um porto novo, você vai lembrar do porto. Agora, se você quiser ficar parado naquele porto e tendo que seguir, porque a vida segue, aí você cai na depressão, porque o passado ele não volta mais. O futuro, você não tem futuro. Ninguém tem futuro. Você só tem o presente. Ó, já é presente. E por isso que o nome é presente. Ó, já passou. Então, o futuro você não tem, só tem o presente. Então, a ansiedade é um excesso de você querer. Então, é muito boa, muito bom o seu conselho, as palavras muito sábias. E o nome é presente porque estamos no presente. E estar presente é quando nós nos apaixonamos, nós queremos que o relógio ande rápido, as horas passem rápidas, para estar perto da pessoa que a gente quer. Quando está perto, parece que o relógio passa rápido demais e acaba rápido aquilo ali. Porque com aquela pessoa que você está, naquele momento você é feliz. Então, felicidade
é quando você não vê o tempo passar. Palavras do filósofo que eu gosto muito, que é o Clóvis de Barro. Eu vou até parafrasear ele aqui para a gente finalizar esse nosso bate-papo. Ele diz o seguinte, que estamos aqui há aproximadamente uns 40... Qual é o tempo aí, professor? Já umas 2 horas. Passou de 1 hora? Que é isso, rapaz? Estamos aqui há mais de 1 hora e se por algum minuto você não viu o tempo passar, é porque você foi feliz aqui nesse lugar. E se este projeto deu causa a isso, valeu a pena estar com você aqui hoje. Olha, muito que obrigado maravilha. aí pela sua participação e a todos que nos acompanharam até aqui. Comentem, critiquem, compartilhem, fiquem à vontade, porque este projeto é para você. Se ele te atingiu em algum momento, se você pôde melhorar um pouco, valeu a pena estarmos aqui. Valeu, pessoal.